boa noite a todos os internautas. Desde já pedimos as nossas sinceras desculpas pelo facto de não termos começado a hora marcada, isto é, às 18 horas, devido a alguns aspectos técnicos, mas já foram ultrapassados e desta feita daremos sequência. Começamos hoje aqui no portal Arautos da Fé uma semana de reflexão sobre a participação do cristão na política. Nós queremos analisar a participação de cristãos nos vários processos políticos que aconteceram em Angola e refletir o papel que hoje é reservado a eles. Nesta semana, proeminentes personalidades estarão aqui ao longo da semana. Neste caso, podemos aqui dar um destaque a emprestar o seu conhecimento. E para o dia de hoje, visto como abertura desta semana de reflexão, estará conosco o reverendo Ovídio de Freitas Chiseng. Ele é teólogo, além de teólogo, é comunicólogo, tem um mestrado em marketing estratégico e está a fazer o doutoramento em ciências de administração. Desta feita, tenhamos atenção maior para a temática que há de debruçar, que é discurso religioso na política. Tem bondade o senhor pastor para poder esmiuçar o tema que tanto esperava-se os internautas para a devida interação. Boa noite, caro irmão, amigo Terêncio Chiwala. Boa noite a todos os internautas conectados conosco nesta tarde, neste começo da noite, para, como pontapé de saída, em saudação à semana dedicada ao herói nacional, conforme sabemos, trazermos para a ribalta assuntos de interesse social e com este tema que tem a ver com o cristão e com a política. Quero agradecer por ter sido convidado para fazer parte desta primeira reflexão deste tema pertinente. É um tema que já foi badalado por muitas vezes e continua contextual, né? Temos essa necessidade de falar sempre sobre a participação, eu diria, do religioso, conforme a sugestão do tema, e dentro do religioso destacarmos o cristão. Na verdade, o principal manual que nós vamos utilizar, vamos fazer recurso à Escritura Sagrada, embora a Escritura Sagrada de que dispusemos é mais voltada ao cristianismo, sendo certo que as outras religiões do mundo têm os seus livros de orientação, os livros sagrados de orientação, como o Talmud para os judeus, o Talmud, a Torá, como o Alcorão para o islâmico e para nós os cristãos a Bíblia Sagrada. Na verdade, a abordagem sobre o discurso religioso e a política, nós vamos trazê-la mais na perspectiva do discurso religioso cristão, para não falar de realidades que pouco nos tocam no nosso dia a dia e talvez um bocadinho desfocadas da nossa realidade. Por isso vamos naquilo que nos toca diretamente, que facilmente podemos depreender, porque faz parte do nosso modus vivendi. Na verdade, olhando para a história da Bíblia, vemos que... Sim, Terêncio, tens o seu microfone desligado outra vez. Sim, eu estarei ausente alguns minutos para dar a oportunidade ao preleitor ter mais tempo. Então eu estarei ausente alguns minutos. Pode continuar. Certo. Está certo. Então vamos fazer uma breve incursão sobre
a criação. Deus criou o mundo, conforme nós sabemos, cristãos, e temos a Escritura Sagrada como o livro da revelação sobre as coisas, sobre os acontecimentos que tiveram tido lugar num momento em que nós não estávamos presentes, a nossa existência do ponto de vista humano, não estávamos presentes, e por isso temos a Escritura Sagrada que nos revela algo que aconteceu muito antes da nossa existência. Então sabemos que Deus criou o céu e a terra, criou o homem, criou a mulher e os colocou no jardim para lavrarem o jardim. Mas fruto da desobediência, o homem tocou na árvore proibida, o homem e a mulher, e consequentemente entrou a morte sobre a face da terra, e Deus expulsou o homem e a mulher do jardim. Conhecemos essa história plenamente e sabemos em Gênesis capítulo 6, versículo 1 e seguintes, que com a multiplicação da espécie humana sobre a face da terra, também multiplicou-se o mal com fruto do casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. A maldade multiplicou-se, pois nasceram gigantes que oprimiam, que desgraçavam a vida das pessoas. E por isso Deus arrependeu-se, e aqui não vamos tomar a palavra arrependimento no sentido literal, mas o arrependimento como o Senhor deu um novo começo, deu uma nova oportunidade, ou tomou uma nova direção sobre o destino das coisas. E, desta altura, Deus sentencia o homem, a vida já não seria aquela longevidade que tiveram os patriarcas como Adão, Enoque, e a vida é sentenciada para 120 anos. E Deus poupa a humanidade apelando a um homem chamado Noé para que fizesse uma arca e nela colocasse os animais em conformidade com a seleção criteriosa de Deus. Noé obedeceu e a raça humana foi poupada, porque de Noé, então, vem gerações. Vemos também em Gênesis capítulo 12, o chamado de um homem, Abrão, ele e sua esposa, Sarai, da sua terra, da sua parentela, para uma terra desconhecida para eles, mas conhecida com certeza para Deus. E ali Deus promete fazê-los fecundos com uma geração inumerável, e todas as famílias seriam benditas na família de Abraão. Os descendentes de Abraão seriam benditos. Conhecemos essa história, a descendência de Abraão, Isaac, Jacó e Esaú, e ali em diante. Mas também conhecemos a história de José, que é filho de Jacó que também é Israel. Este José que era um jovem intérprete de sonhos e que gerou muito ciúme da parte dos seus irmãos, porque José tinha uma proximidade com seu pai que enciumou os irmãos. José tinha o seu irmão de pai e mãe, Benjamim, e eles tinham ficado quase que em tenra idade. E por isso, se calhar, o pai tinha um olhar atencioso para José e Benjamim, e os irmãos não gastaram e chegaram a vender o irmão para comerciantes de escravos que o foram vender no Egito. E sabemos que no Egito, José chegou a ocupar uma pasta cimeira, quer dizer que acima de José só estava Faraó. Chegou a ser o governador do Egito, uma importante civilização daquele tempo. Então também sabemos que com a fome que havia em Canaã, os irmãos de José vão parar até o Egito para comprar comida, porque José, com a interpretação de sonhos, conseguiu fazer com que o Egito arrecadasse víveres, mantimento, para sobreviverem aos anos de fome, segundo a revelação bíblica. E ali, os irmãos são reconhecidos por José, conhecemos aquela história toda, até que José se revela aos irmãos, os irmãos arrependem, o pai Jacó é tirado
de Canaã e é levado ao Egito, e ali a nação de Israel se instala e fica ali por muitos anos, até que surgem na linhagem de faraós não favoráveis ao povo hebreu, e começa um martírio, um castigo para este povo no Egito, uma escravidão que levou cerca de 400 anos. Depois disso, Deus levanta um homem, Moisés, nascido entre uma família hebreia, mas na altura, como Faraó, temendo a multiplicação dos filhos hebreus, então ordena que todas as parteiras fossem pragmáticas no nascimento de todos os bebês que fossem rapazes, deviam ser sentenciados à morte. As parteiras deviam matar os bebês, mas os pais de Moisés tiveram cuidado de esconder o filho, e sabemos como o filho foi colocado num cestinho untado com betume e atirado ao rio Nilo até ser encontrado pela irmã de Faraó, e Moisés é adotado e cresce como um futuro, um príncipe, como alguém que pudesse mesmo chegar à cadeira de Faraó. Mas sabemos que ele depois consegue dar conta que ele era hebreu, ele pertencia ao povo que estava a ser castigado, e por chamado de Deus ele aceita a comissão, o seu comissionamento, e parte de Midian, onde se havia refugiado por causa de ter morto um egípcio que estava a lutar primeiramente com um hebreu. E Moisés foge, e de regresso, quando Deus o comissiona a voltar para o Egito para libertar o seu povo, então Deus dá-lhe o seu irmão Arão para poder ser o seu porta-voz, alguém que estivesse a seu lado como um parceiro importante nesta batalha. Faraó resistiu à ordem de Deus de libertar o povo, e o Egito passa por 10 pragas, as chamadas 10 pragas, até que cedeu com a morte dos primogênitos, da qual seu próprio filho primogênito, ou seu próprio filho, sim, de Faraó, primogênito, também morre. E Faraó não aguentou tamanha dor e por isso expulsa os filhos de Israel do seu território, e estes tomam o caminho para a terra de seus ancestrais, a terra de Abraão, a terra que Deus prometera a Abraão, a terra que fez com que Abraão deixasse a sua parentela em Ur dos Caldeus até aquela localidade chamada Canaã. Moisés conduziu o povo por cerca de 40 anos, não entrou na terra de promessas, trabalho feito pelo seu sucessor Josué. Josué governou ou tomou o comando da tomada da terra de promessas até a altura em que surgem os juízes. Os juízes eram personalidades entre o povo escolhido, o povo hebreu, que Deus escolhia para gladiar contra os inimigos e apregoar a liberdade para o seu povo. Porque o povo passou por um ciclo vicioso em que pecava contra Deus. Isto o livro dos Juízes diz claramente. O povo voltava as costas a Deus, passava a fazer adoração aos deuses dos amorreus, dos heteus, enfim, deuses pagãos. E Deus, não gostando, mandava um povo para castigar o seu próprio povo. Mas quando o povo se arrependesse, e o arrependimento fosse verdadeiro, Deus levantava um juiz para libertar o povo. Até a altura que o povo disse que já não queriam este modelo e pedem um rei. Ali podemos, quando falamos do discurso religioso na política, podemos encontrar que vemos ali um modelo de governo na altura dos juízes, desde a altura mesmo que Deus levanta Abraão, sobretudo quando eles tomam a terra de promessa, vemos como que um governo teocêntrico, onde Deus é que dimana as leis, essas leis que têm um pendor não apenas religioso, mas também social, que uma lei que tem em conta o modelo de vida que as pessoas deviam adotar.
e nós vemos isso no livro de Levítico, normas, né, que deviam ser seguidas pelo povo, né, as leis que deviam ser seguidas pelo povo, não só na perspectiva religiosa, mas na perspectiva social, a vida comum. Então, vemos aí uma espécie de teocracia, onde Deus está no centro e orienta o seu povo. Mas o povo chegou a pedir, não, nós queremos mesmo também reis, assim como que nações onde as coisas não se misturam, talvez modelos laicos em que o religioso está separado do político. Claro, Deus permitiu e Saul é instituído o primeiro rei do povo, mas este cometeu graves falhas na sua governação e a pior de todas foi ter consultado adivinhas. Deus o destituiu, colocando Davi em seu lugar. Davi depois Salomão, e vemos que tanto Davi era religiosamente fervoroso, apesar das seus pecados, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas a Bíblia diz que Davi andou com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, mas mesmo assim ainda teve também seus precalços, teve as suas caídas, os seus pecados. Depois o bastão é passado a Salomão, seu filho, e com a morte de Salomão, toma o governo Jeroboão, ou Roboão, filho de Salomão. A nação depois é dividida ao meio, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. O reino do norte teve momentos de governação por reis que não eram tementes a Deus, e por isso o povo passou por castigos enormes, eram muito influenciáveis os reis que governaram o reino norte, entre eles o rei Acabe, o marido da rainha Jezabel, uma rainha muito sanguinária, muito terrível, que perseguiu o profeta Elias por muito tempo. O Reino do Sul, com as suas falhas, tinha alguns reis tementes, por isso mesmo quando o rei do Sul foi deportado para o exílio, na Babilônia, que invadiu o Reino do Sul 3 vezes, cuja capital era Jerusalém, levando os jovens ativos para a Babilônia, como o caso de Daniel e seus amigos. Vemos ali que, apesar de tudo, Deus não desamparou o seu povo. Deus ainda assim esteve dando a liberdade para que os reis, os governantes tivessem a sua própria forma de pensar, mas Deus está lá como que um manto cobrindo o seu povo. E em alguns momentos Deus foi largando, e isso trazia chicotes, consequências muito graves no seio do povo. E o livro de Abacuque explica claramente que, por causa do pecado, Deus mandaria uma nação impetuosa para castigar o seu povo, os caldeus. E estes realmente castigaram severamente o povo, e depois os persas também castigaram, porque invadiram a Babilônia e levaram cativos os escravos, as pessoas na condição de escravos, para a Pérsia. E de lá a rainha Esther, conhecemos a história da rainha Esther, o povo conhece a liberdade e volta para a sua terra, aqueles que puderam voltar. Bom, esta incursão bíblica é importante para nos situarmos quando falamos do discurso religioso na política. Importante fazermos esta incursão para nos situarmos. Depois que o povo regressou, conhecemos um período de hiato, um período de quase que de silêncio, sem profecias, embora profecias de Isaías já falavam da vinda do Messias, aquele que seria o Cordeiro de Deus a trazer a paz, o príncipe da paz. Isaías 7:14, eis que uma virgem conceberá, enfim, é anunciado o nascimento de Jesus Cristo. E o povo tem uma esperança enorme, uma esperança não apenas religiosa, mas uma esperança política. Alguém, o Messias, que vem trazer a liberdade sobre os povos dominadores. Porque mesmo quando o povo volta da Pérsia, eles ainda passaram por domínios de outros povos. Os gregos chegaram a dominar o povo
por muitos anos, e depois o Império Grego cede ao poder político militar dos romanos, e os romanos tomam o poder e também chega a sua vez de castigar o povo. Quer dizer, é um povo sofrido ao longo da sua história. Eles foram vivendo alguns momentos de paz, alguns momentos de alegria, mas a história do povo de Israel é caracterizada por uma sequência de castigos severos, impostos muitas vezes por povos pagãos. Então, os ptolomeus castigaram, os helenitas, os gregos, castigaram, depois os romanos castigaram. E Jesus vem nascer justamente numa altura que o povo já estava cansado da dominação romana. Mas aqui convém também referir que antes da dominação romana, os gregos passaram também por um momento de revolta. Os hebreus revoltaram-se, uma revolta conduzida pelos irmãos Macabeus. Se alguém quiser conhecer essa história dos irmãos Macabeus, tem que ler, tem que comprar uma Bíblia católica, porque a Bíblia utilizada pelos protestantes não traz o livro de Macabeus. Primeiro e segundo Macabeus não traz. Considerados livros apócrifos. No entanto, o irmão compre uma Bíblia católica, leia e saberá que neste período de cerca de 400 anos intertestamentário entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, esses 400 anos de silêncio não significa que não houve ações. E o livro de Macabeus ajuda-te a perceber um dos momentos históricos neste período de tempo. E os irmãos Macabeus revoltam-se contra os gregos e vêm vencida a sua batalha. Depois vêm os romanos, como dissemos, e é justamente quando o povo estava cansado da dominação romana que a profecia de Isaías, a virgem conceberá e dará à luz um menino, e será seu nome Emanuel, Deus conosco. Então, esta profecia se cumpre. Imaginem um povo que já passou por muitas situações difíceis do ponto de vista político, castigo de outras nações. E agora lhes é anunciado a vinda do Messias, o libertador. Então, fez-se muita azáfama ao povo, pensou logo, não, agora chegou o período da liberdade. Vamos andar em paz na nossa terra, vamos expulsar os romanos, o Messias vai passar à frente desta batalha, estamos bem. Isto acontece, Jesus nasce, seu nascimento é anunciado aos pastores que estavam nas colinas guardando o rebanho, e estes vão dar boas-vindas ao menino Jesus. Também 3 reis magos que se dedicavam à astrologia, percebem que havia uma estrela no céu muito diferente e a seguiram até que essa estrela pousou justamente na casa em que Jesus se encontrava. Oferendas deram a Jesus, então ali o ânimo das pessoas que sabiam da missão de Cristo já era daqueles que, bom, há de chegar um momento que Cristo há de tomar o comando, mobilizar tropas e tomarmos conta do nosso país. Isto acontece justamente numa altura em que João Batista, filho de Isabel e de Zacarias, sacerdote Zacarias, João Batista, que tinha uma diferença ligeira de Jesus, eram primos, pois Isabel era prima de Maria. Este João Batista, precursor de Jesus, sai para o deserto pregando a boa nova. Ali é importante quando estamos a refletir sobre o discurso religioso na política. João Batista sai pregando de forma destemida. Ele escolhe um palco muito atípico para o seu discurso. João Batista não prega nas cidades, não prega no templo ou nas sinagogas. João Batista escolhe o deserto para pregar. E como sabemos, no deserto não vive ninguém. Mas como o povo estava ávido de liberdade, o povo clamava por liberdade, não se importava de deixar a comodidade das suas casas e irem ouvir João Batista, que anunciava a vinda do Messias, o libertador.
Então, todo o povo ia correr porque queria conhecer quem é este libertador. E João foi fazendo promessas de apresentar o libertador. Até ao dia em que o libertador é apresentado justamente na fila daqueles que vão para o batismo do arrependimento dos pecados. João prega e ele administrava o batismo do arrependimento. E João percebe que Jesus está também na fila para ser batizado como um arrependido. Há um constrangimento enorme que acontece na vida de João, como apresentar um libertador na fila dos pecadores. Como? Como vou ter coragem de dizer, o libertador é este que acaba de ser batizado como um pecador qualquer? E João, antes disso, já havia dito, olha, aquele que vem após mim é tão grande, é enorme, que eu nem sequer sou digno de abaixar-me e desatar-lhe as correias das sandálias. No entanto, Jesus está ali de forma humilde, pedindo que João o batizasse como batizava homens comuns arrependidos dos seus pecados. Discurso religioso na política. Perdão. Então, Jesus pede que João fizesse em conformidade com o estipulado e ouve-se do céu uma voz descendo em forma de pomba, dizendo que este é meu filho amado, de quem me comprazo. Jesus sai para o deserto para passar por 40 dias e 40 noites e o povo esperando que, bom, agora que foi apresentado, vai começar a mobilizar tropa para lutarmos contra os romanos, expulsá-los da nossa terra, instituirmos uma nação cujo Deus é o Senhor. Assim como fizera com Davi, Deus se revelou a Davi, e Davi foi um rei conquistador. Davi lutou, Davi passou à frente dos combates. Salomão e tantos outros reis que lutaram, agora é chegada a vez de Jesus Cristo mobilizar tropa e nós vamos ao combate. Assim como Gideão e tantos outros juízes o fizeram. Jesus sai do deserto e começa a mobilizar a sua tropa, coloco a tropa entre aspas, que não eram soldados, não tinham treino nenhum de tropa, começa a mobilizar pescadores para o seu exército. E, ao contrário de Gideão, que conseguiu mobilizar dezenas de milhares de homens para o combate, Jesus mobiliza 12 homens para começar uma revolução cuja base principal é o amor, para instituir a escola do amor, o discurso religioso na política. Jesus mobiliza estes 12 homens e acha que é suficiente para serem instruídos para mudar o mundo, não apenas aquela realidade confinada em Israel, mas para olhar o mundo na sua plenitude, olhar o mundo na sua generalidade. Jesus ensina estes homens durante 3 anos, os ditos apóstolos. No entanto, teve outros seguidores, os discípulos, que podiam chegar a um número superior a 70, entre eles homens e mulheres. Algumas mulheres cujo o estatuto social dos seus maridos permitia apoiarem o ministério do Senhor com os seus haveres, com os seus bens. Jesus começa, então, a alimentar, falta muito pouco, no seu discurso as pessoas começam a ver uma grande esperança de criar uma grande revolução. A transformação, os milagres, a transformação de água em vinho, a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães, a ressurreição de mortos, a cura de doentes. O povo todo torna-se ávido por liberdade e começam a ver Jesus como a esperança ou o Messias, o verdadeiro Messias que Deus havia prometido. Aliás, em São Mateus 17, 13, Jesus chegou a perguntar aos seus discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem?
olha, Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um maior profeta. Está certo. E vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi a resposta de Pedro. Mas o povo não teve essa percepção que Jesus era o Cristo e que ele vinha para um discurso mais voltado ao interior das pessoas, não um discurso voltado ao mundo aparente. Era um discurso que devia produzir transformações a partir de dentro. Uma vez o pastor Mendes Sambalundo, no seminário, fez um sermão que eu tenho em memória até hoje. Ele disse que certa vez teve uma infecção, algumas borbulhas, e foi ao médico para uma consulta, e o médico não lhe receitou pomada, receitou-lhe comprimidos, e disse que aquilo fez-lhe tanta confusão, porque ele queria pomadas para atacar diretamente as borbulhas sobre a derme, sobre a pele. Mas o médico achou que para aquela situação o medicamento devia ser tomado para que a cura viesse de dentro para fora. Foi o que justamente o discurso de Jesus. Assim é que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na altura da celebração da Páscoa, o povo preparou a entrada de Jesus de maneira que Jesus entrasse triunfantemente como um general, montado num cavalo. Mas Jesus escolhe um animal de carga para entrar em Jerusalém, humildemente. Quer dizer, hoje em dia, Jesus teria escolhido uma motorizada simples, uma bicicleta ou um carro de pouco valor, assim, em numerário, para entrar e tomar a liberdade do povo. Pronto, o povo vacilou, mas ainda assim tinha uma esperança, e por isso a sua esperança estava reservada na palavra Hosana, salva mesmo agora. E o povo praticamente obriga Jesus a ir ao palácio de Pilatos e expulsá-lo. Mas Jesus dirige-se no templo, porque a grande transformação do povo devia começar de dentro, devia ser uma reconciliação com Deus, não uma batalha aparente, política, que não trouxesse prosperidade nem sustentabilidade na vida daquele povo. E vede, depois que Jesus expulsou os cambistas, durante o período de Páscoa que ficou até a sua prisão, o povo chegou a fazer uma pergunta de armadilha a Jesus. Jesus, é lícito pagar imposto? Esta é uma pergunta com uma armadilha enorme. Se Jesus respondesse, é lícito, o povo diria, este afinal é um colonizador como os romanos, está a favor do Império Romano. Logo, não é nosso, não podemos contar com ele, é um traidor. Se Jesus respondesse, não é lícito, eles diriam, este é um reacionário, não está a favor do Império Romano de César. Qualquer das duas respostas podia trazer uma interpretação e levar Jesus contra o seu próprio povo. E Jesus pediu uma moeda e disse, de quem é o rosto que está aqui? Conhecemos essa história. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Um dia podemos falar sobre isso. Alguém pergunta, mas o que é de César que não é de Deus? Deus é o dono de todas as coisas. Deus permite que nós tenhamos alguma coisa durante o período da nossa peregrinação sobre a face da terra. Mas nada do que é propriamente nosso é nosso. É tudo de Deus. E temos estado a fazer uma interpretação de Gênesis, de que Deus justamente criou o homem em último lugar, de tal maneira que o homem encontrou todas as coisas. Ele não tem como dizer que isso é meu, porque nós encontramos tudo. Antes de nós virmos à Terra, todas as coisas já existiam. E Jesus, então, é tido como traidor e o povo pede a sua crucificação. Assim como, hoje, o discurso religioso, muitas vezes as pessoas crucificam o discurso religioso. Eu disse que vamos tomar o discurso religioso não na perspectiva judaica ou das outras religiões, como o islamismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo, macumba, enfim. Vamos falar na perspectiva cristã. Somos um país maioritariamente cristão e temos um discurso religioso quase que todas as semanas a ecoar sobre os nossos ouvidos. E como esse discurso religioso pode ter alguma influência sobre o mundo político hoje? Bom, primeiro,
precisamos dizer que, do ponto de vista da política nacional angolana, uma boa parte dos atores políticos importantes da nossa história tiveram seu berço religioso cristão. Isto é inegável. Sabemos que, quer de forma muito acentuada ou não, mas o mundo cristão teve esta influência de trabalhar no despertamento do povo. Os cristãos, no passado, para além da palavra, eles trabalharam para a literacia do povo, de tal sorte que o povo percebesse que o nosso país não era apenas a realidade da nossa etnia linguística, mas nós éramos um povo cuja nossa influência podia se estender às fronteiras, embora delimitadas como sabemos, pelos acordos não feitos na nossa terra, chamados acordos de Berlim e não só, mas é uma realidade nossa. De sorte que o povo soubesse que estava um povo colonizando, um povo subjugando, e a igreja cristã contribuiu muito para que houvesse um despertamento, para que as pessoas fossem perfeitas por intermédio da Escritura Sagrada e perfeitamente habilitadas para toda boa obra. Logo, quem prega um evangelho holístico, um evangelho capaz de abrir a mente da pessoa, não só no plano religioso, mas também no plano social e em outras esferas da vida. E foi justamente o que aconteceu. Não que a igreja tivesse sido ela a patrocinar, por exemplo, o surgimento dos movimentos políticos que se debateram contra o colonialismo, mas a igreja contribuiu bastante no despertamento dos seus filhos, e esses filhos, depois de despertados, sentiram a necessidade de criarem movimentos para a libertação de Angola. Assim vemos movimentos que se debateram, aos quais somos gratos pela liberdade que temos hoje. E destes movimentos, um dos movimentos, o MPLA, liderado por Dr. Agostinho Neto, que proclamou a independência em Luanda, aquela que foi reconhecida pela maioria dos países do mundo, então, sobre a qual o gestor desta página, então, consagra esta semana de reflexão religiosa no mundo político ao 17 de setembro. Logo, como o discurso cristão é apreciado? O discurso cristão, ou discurso religioso na nossa realidade cristã, nunca terminou de ecoar. Mesmo nas etapas mais difíceis da nossa história, o discurso religioso cristão sempre se fez ouvir. Eu ainda fui à escola do segundo nível na altura. Segundo nível era a quinta e sexta classe. E havia uma cadeira na quinta classe, uma disciplina de ciências sociais, que se dizia que o homem veio do macaco. Isto é uma verdade que não podemos escamotear. Mas, apesar disso, nunca as pessoas deixaram de clamar ao seu Deus. Havia a possibilidade das pessoas conhecerem um Deus, conhecerem uma outra realidade, não tanto a teoria evolucionista de Charles Darwin, mas conhecemos, já naquela altura, conhecemos na perspectiva religiosa, que não, o mundo não é assim, não surgiu simplesmente do nada. Há um Deus que criou de forma organizada e sistemática o universo, o mundo onde habitamos. Logo, o discurso religioso na política, hoje, ele tem sempre a sua influência. Tem sempre a sua influência, porque, religiosamente falando, o político que é religioso deve comportar-se como tal. E como deve ser o comportamento de um cristão, de um religioso cristão? O religioso cristão tem por base da sua atuação o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo: amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Mas este versículo, ou este ensinamento, é praticamente ignorado muitas vezes no círculo político, infelizmente.
Porque quem ama a Deus teme, teme. Quem ama o próximo respeita. Sabe que a minha liberdade começa justamente, ou a minha liberdade termina onde começa a do outro. Este princípio, quando se esvazia o amor, então a vida torna-se como que numa selva, onde a lei do mais forte se sobrepõe. Aquele que é forte consegue, aquele que não é forte não consegue. Se eu sou forte, é porque Deus me fez assim a oportunidade que eu tenho para subjugar. Se tu és fraco, o problema não é meu. O problema é teu por teres nascido fraco. Logo, eu quero agora sentir a reação dos meus irmãos internautas, vejo alguns comentários que com certeza o nosso administrador da página vai trazer ao de cima. Quero ouvir contributos, perguntas para que possamos olhar para estes aspectos. Lembrar, bom, eu sou um apreciador dos discursos do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Leio bastantes livros de Barack Obama e um dos livros que mais leio, já li não sei quantas vezes, já perdi a conta, é o livro intitulado Falar como Obama. Falar como Obama e outros presidentes. É verdade que muitas vezes nas campanhas eleitorais na América, o facto de ser religioso joga um papel fundamental. E sabemos religiosamente, em conformidade com a epístola de Paulo, se tu não sabes governar a sua casa, justamente não esperes que tomes responsabilidades sociais com amplitude, porque, primeiro, você não sabe dirigir a sua casa. Como vai dirigir uma instituição? Então, vemos nas campanhas, normalmente, essa tendência de as pessoas pegarem muito o discurso religioso para influenciar o voto. Será que esta é uma realidade nossa? Eu vou deixar isso por enquanto em aberto, permitir que o moderador, o nosso irmão Terêncio, possa agora intervir e ver como é que vamos. Irmão Terêncio? Convido o irmão Terêncio, senão vamos avançar. Não vejo, não tenho contato com as mensagens que os nossos internautas foram dando. Sim, irmão Terêncio. Irmão Terêncio, ouve-me bem? Os internautas ouvem-me bem? Ainda que fossem mensagens simplesmente de confirmação, se conseguimos chegar. A irmã Dulce Santos diz que sim, está ligada, graças a Deus. É sinal de que estamos a ser ouvidos em perfeição. Mas quer-me parecer que o moderador não nos está a ouvir em perfeição. É chegado o momento de contributos, de perguntas, se houver algum contributo, talvez um comentário, alguma coisa assim, enquanto o nosso moderador vai criando as condições para que possa conduzir o processo. Irmão Lucas, irmão Luís Tiago, feita um caso de destaque em que está sendo apresentado sim, e ainda como é que o tema está sendo apresentado? Também, esta é a pergunta. O irmão Lucas Satula
Vejo em realmente a confirmação da Silvia, do que Lucas, do irmão Luís e de outros irmãos a dizerem que ouvem-nos bem, mas eu não consigo ouvir bem o irmão refere que Terêncio. estamos a ouvir bem e nós férias em que está sendo debruçado que é discurso religioso na política, discurso religioso na política. E nós aqui também. Sim, o irmão Terêncio praticamente saiu do ar neste momento, deve ter havido qualquer constrangimento técnico, mas vamos continuar. Senhor pastor, a questão do discurso religioso na política. Temos algumas questões, acredito. Temos algumas questões para o senhor pastor. Certo. Certo. Enquanto as condições técnicas melhoram, porque o irmão Terêncio está com as perguntas dos meus irmãos internautas, eu não consigo aceder às vossas perguntas, não consigo vê-las, então vou continuar para não criarmos um vácuo, um hiato. Vamos continuar essa nossa reflexão, porque ainda tem muito que se possa dizer sobre essa questão do discurso religioso na política. Já sabemos que a política não é um mau presságio. A política tem a ver com a forma organizativa da polis, da cidade, tem a ver com a forma como nos mobilizamos. Quer dizer que a vida em sociedade exige de nós um conjunto de regras, um conjunto de normas que, não obedecidas, cria a vida humana insustentável. E nisto, o mundo político tem esta responsabilidade, a responsabilidade de organizar a polis, de organizar a cidade, de organizar o modus vivendi da vida em sociedade. Por isso, cabe à política, sobretudo ao poder legislativo, produzir leis que sejam que tenham as suas fontes diversas, né? Já sabemos que a própria Escritura Sagrada pode ser uma fonte das leis, os hábitos, os costumes, enfim, cabe a este poder legislativo criar leis que regulem a vida em sociedade. Estamos a falar no plano político, por isso a política tem uma importância relevante para a vida de qualquer cidadão, seja ele religioso ou não. Embora no mundo religioso nós sabemos que ninguém não é, por exemplo, ninguém pode chegar a dizer que não é de todo religioso. Todos nós somos religiosos. Até mesmo o ateu é religioso. Pelo facto de não acreditar em Deus, é um religioso. Entanto, a política tem a sua relevância, a sua importância. As fases da política é que podem ser diferentes, e as fases da política, a política concorre para a conquista do poder. Política partidária, sobretudo para países com realidade democrática, como é o nosso, embora somos um país que vai se afirmando democraticamente falando, sabemos que politicamente temos partidos políticos que chegam ao poder por intermédio de um processo de eleições que se realizam de forma regular num período de 5 anos. Então, estão habilitados para concorrer para os cargos de liderança do país, para formar governo, os partidos políticos reconhecidos por intermédio do Tribunal Constitucional. Então, a política não é má, pelo contrário, é com a política que temos a nossa vida em sociedade organizada. É verdade que, à luz da Bíblia, nós vemos que, praticamente, para a nação de Israel, vemos Deus como que o orientador, não só no plano religioso, como falamos, mas no plano até político, a influência de Deus até
na forma de organização social do povo, uma espécie de teocracia, conforme abordamos ao longo da nossa perspectiva. Mas, na realidade das nossas nações, sabemos que, por exemplo, o nosso país tem uma laicidade que respeita as ações religiosas, coloca o religioso de parte e coloca a questão da política à parte. E é verdade que muitas dessas pessoas que estão na política são religiosos, como muitas das pessoas que estão no mundo religioso são políticos. Logo, fazer essa dicotomia não é um exercício fácil, mas é preciso muitas vezes saber ter a capacidade de separar essas águas. A irmã Silvia Rodrigues, muito obrigado, Silvia, por estares a nos acompanhar. Só não ouvimos bem o irmão moderador, e ela tem aqui algumas questões. Muito obrigado, Silvia. Para eu não ficar aqui horas a fio a falar, a pensar que estou a chegar em plenas condições, e assim fica muito mais agradável esse serão noturno. A minha questão é se um cristão pode fazer política partidária, visto que muitas vezes está desligada à façanha. Está ligada à façanha. Segunda, usar discurso religioso na política não será um aproveitamento para atrair votos? Eu peço ao irmão Gil, se possível, ao irmão Terêncio, não tirar essa pergunta para irmos explorá-la, porque ela tem elementos muito importantes nessa pergunta. Primeiro, a minha questão é se um cristão pode fazer política partidária, visto que muitas vezes está ligado... Ok, deu para Sim, estou o senhor aqui pastor deu para anotar a questão da irmã Silvia. Coloca duas questões. A primeira é se um cristão pode fazer política partidária, visto que muitas vezes está ligada à façanha. Certo. Bom, primeiro, não há nada que proíba que um cristão faça política. Não há nada. Não há nada que proíba que um cristão faça política partidária. Mas, para a nossa realidade, enquanto país com uma democracia em crescimento, em crescendo, o cristão que faz política partidária não devia usar o púlpito. O cristão que faz política partidária devia coibir-se de usar o púlpito, porque na igreja vão pessoas de todas as sensibilidades políticas, por exemplo, do país. Não vão só à igreja pessoas de um partido e não vão pessoas de outro. Pode ser que numa igreja vão maioritariamente pessoas de um determinado partido, mas pode haver pessoas de outros partidos na igreja. Logo, se eu faço com que o cristão ligado à política partidária use o púlpito, pode, aí indo para essa questão da segunda pergunta, fazer algum aproveitamento, passar os seus recados, passar o seu apelo. E Angola já terá ganho muitas experiências com isso. Quer dizer que o nosso passado não foi muito promissor ligado a esta questão de sabermos separar nitidamente o que é política partidária e o que é religião. Não temos um passado muito rico sobre isso. A história realmente nos ensina a sermos prudentes. Há um provérbio russo muito utilizado pelo pastor Bonifácio que diz assim: quem não olha para o passado perde um olho. Quem só olha para o passado perde os dois. Nós precisamos olhar para o passado, olhar e retirar as melhores experiências e projetar melhor o nosso futuro. É verdade, para democracias mais evoluídas, as pessoas não têm constrangimento nenhum em declarar uma simpatia, uma filiação partidária. Democracias mais consolidadas, democracias mais abertas.
Mas na nossa realidade, por exemplo, para determinados cargos hierárquicos da igreja, essas pessoas devem tomar uma postura de tal maneira que pessoas filiadas a um e a outro partido veem no seu líder. Aqui líder não estou a falar só do pastor, estou a falar do diácono, estou a falar do catequista, estou a falar de pessoas que têm responsabilidades na igreja. Essas devem ser pessoas que têm a simpatia dos seus partidos e votam por seus partidos, mas quando estão na igreja não devem demonstrar para não prejudicar o trabalho do Senhor. A segunda, usar discurso religioso na política não será um aproveitamento para atrair votos? Sim. Sabemos que na política exigem a arte de fazer política é justamente diferente da arte de fazer religião, da arte de pregar o evangelho. Muitas vezes na política as pessoas têm que ter a capacidade de antecipar-se, a capacidade de fazer estratégias, capacidade, e muitas vezes, vou colocar entre aspas, algum malabarismo, alguma esperteza política para ganhar o voto deste ou daquele. Na igreja temos limites, temos fronteiras impostas pela Escritura Sagrada. Nós não podemos usar malabarismos para trazer membros para a nossa igreja. É verdade que a igreja, em Angola, a nossa realidade, também tem passado por banalizações. E às vezes, para ganhar membros para a igreja, usam-se técnicas políticas. Quer dizer, tudo vale para trazer um membro para a igreja. Até mesmo testemunhos que nunca existiram. Alguém declarar-se, por exemplo, que foi curado disto ou daquilo, quando ele nunca sequer esteve doente. Então, precisamos ter algum cuidado. Na política, existe esta possibilidade, por exemplo, de comprar voto. Na igreja, quer dizer, comprar a filiação de alguém para ser membro de Cristo não faz sentido. Olá, irmão, eu vou dar-te um cachê de X e gostaria que você fosse membro da minha igreja. Então, temos alguns marcos de diferença que devem ser levados em conta nesta perspectiva. Silvia, isto é verdade. Muitas vezes o político pode usar o discurso religioso, pode aparecer como um santinho, mas precisamos ter algum cuidado e não nos deixarmos levar pelas emoções. Irmão Roberto Chisanga, um grande abraço para ti, meu irmão. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por encher-vos de sabedoria e fé. Muito obrigado, meu irmão. Sim, pastor, depois de ouvir toda a incursão em volta do tema, gostaria de saber se pode um político que não pratica a religião e nem teme a Deus inserir nos seus pronunciamentos um discurso religioso. Na verdade, vemos hoje em dia alguns políticos que usam os discursos religiosos invocando muitas das vezes o nome de Deus com o objetivo único de atrair, enganar e reter o pacato cidadão que é ao mesmo tempo religioso. Certo? Irmão Roberto, é muito interessante esta sua pergunta, que tem assim uma certa ligação com o que colocou a irmã Silvia Rodrigues. Precisamos realmente estar atentos. O político, quando faz o seu discurso, ele pode usar expressões ligadas à religião e que podem ter um impacto forte na vida das pessoas. Eu estou lembrado que durante a campanha eleitoral, a última campanha eleitoral para a presidência, o presidente usou muito um versículo bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o povo eleitor, como uma grande faixa, um grande número de eleitores são cristãos, quem ouve falar esse discurso, quer dizer, muitas vezes, né, nós humanos votamos por aquilo que os políticos dizem, e as democracias mais maduras eles são levados, eles estudam minuciosamente os discursos. E sabemos que este texto bíblico foi usado nos discursos. Ou do tipo, o discurso, não vamos aqui fazer juízos de valor, se no Brasil as coisas estão bem, se estão mal, não é o que me compete. Estou a buscar simplesmente um exemplo de como um político usou, ele também é religioso, como sabemos, o candidato a que me refiro,
usou um versículo bíblico como um dos ganchos da sua campanha eleitoral. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é uma expressão bíblica religiosa. Outros dizem muito nas suas campanhas: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Isto, claro que tem isto galvaniza o povo ávido por votar. Agora, se o político usa isso simplesmente para atingir o fim, que é sentar na cadeira da liderança, e quando lá chegar esquece-se do texto bíblico utilizado, não está a fazer uma governação segundo o coração de Deus. Porque isto volta-se, quer dizer, faz um aproveitamento das coisas de Deus para atingir um determinado fim, e quando lá chega, não cumpre com aquilo que disse na sua campanha. Para isso, a justiça de Deus nunca não deixará de ter um impacto na vida dessas pessoas que usam o discurso religioso para levar incautos a votarem e depois desliga-se disso. A justiça de Deus pode tardar, mas chega. E nós vemos quando as pessoas andam não em conformidade com os postulados de Deus, acabam sempre tropeçando, e a verdade pode tardar, mas ela chega sempre. Irmão Roque Ciclin, vi ali também a sua pergunta. Irmão Roque, um grande abraço mais novo. Estamos juntos. Senhor pastor, grosso modo, qual é a diferença entre religioso e cristão? Se até o ateu é religioso. É verdade. O ateu é religioso. Né? O ateu é religioso porque não crê. Mas isto tínhamos aqui que, eu não diria filosofar, mas levaríamos muito tempo para desvendar isso, como podemos considerar um ateu como religioso. Vamos nos ater na diferença entre religioso e cristão. A diferença é de que, meu irmão, o religioso, quando falamos do religioso, estamos a falar de além esta questão, senhor pastor. Uhum. Certo? Além desta questão, nós recebemos a seguinte: a Bíblia pode ser usada para subjugar o povo? Ok, vamos chegar até lá. Ok, vamos chegar até lá. Vamos começar por essa de qual é a diferença de religioso e cristão. Quando falamos de religioso, estamos a falar das diferentes religiões. Eu sou cristão, mas a meu lado pode estar um irmão, um amigo, um companheiro muçulmano. Do ponto de vista, nós ambos somos religiosos, mas eu sou cristão e ele é muçulmano. O cristão é seguidor de Cristo. Nem todo o religioso é cristão, mas todo o cristão é religioso. Quando falamos de religioso, estamos a falar com uma amplitude maior. Estamos a falar até mesmo a religião tradicional africana, a macumba, enfim, isso tudo faz parte da religião. Mas dentro da religião existem segmentos diferentes, do qual o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o shintoísmo, o hinduísmo, o budismo, enfim, uma série de religiões. Espero ter ajudado ao Roque nesta pergunta. E se não estiver em conformidade, podemos voltar ao debate. Agora, pode-se usar a Bíblia Sagrada para subjugar o povo? Bom, a Bíblia, quando mal aplicada, ela torna-se realmente um veneno para o homem. Primeiro, a Bíblia deve ser entendida aos olhos da fé. A Bíblia, para ser lida e ser vivida, ela precisa de um orientador, o Espírito Santo. Aliás, Jesus disse mesmo que o Espírito Santo viria para revelar-nos as coisas de Deus, as coisas que pertencem a Deus. Por isso, só por nós não temos capacidade de perceber a Escritura Sagrada se o Espírito Santo não nos orientar. Quem é o homem para perceber a revelação de Deus? Então, temos o Espírito Santo para nos conduzir.
o homem coloca de parte o Espírito Santo, a própria Bíblia pode usar para subjugar o próximo. Não é preciso ir muito longe. Nós hoje na nossa urbe vemos pessoas a serem subjugadas por causa da Escritura. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: muitos me dizem Senhor, 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 mas não herdarão o reino dos céus. Quer dizer, refletindo o tema discurso religioso na política, esperamos sugestões, assim como algumas questões, se forem pontuais e não só. E nós ainda continuamos com o nosso convidado, o reverendo Ovídio de Freitas Chiseng. Ele também é comunicólogo, está respondendo algumas questões que nós recebemos, e ainda temos algumas que esperamos que possa dar também alguns contributos relativamente o seu ponto de vista. Nós temos, senhor pastor, alô? Sim, estou ouvindo. Alô? Estou ouvindo. Sim, temos a seguinte pergunta. A mensagem distorcida pode ajudar a legitimar práticas políticas negativas? A mensagem distorcida pode ajudar a legitimar práticas políticas negativas? Sim, uma mensagem distorcida nunca pode concorrer à legitimação de qualquer coisa que seja. A mensagem deve ser clara, a mensagem deve ser honesta, a mensagem deve ser verdadeira. Não fazer aproveitamento de uma mensagem distorcida para atingir um determinado fim. Eu vou ligar a questão que eu vinha respondendo antes, irmão Terêncio, que tem a ver com a pergunta de que se a Bíblia pode ser utilizada para subjugar um povo. Sim, ela, mal aplicada, pode realmente ter consequências nefastas de subjugação sobre um povo, quer no plano religioso, quer no plano social e político. Eu queria buscar aqui alguns exemplos. Hoje vemos não quero fazer aqui juízos de valor, não quero que os irmãos tomem a minha posição como se eu fosse de uma igreja imaculada, de uma igreja que não tem as suas falhas, mas nós vemos, basta sintonizar a determinados programas de rádio, programas religiosos, onde vemos um povo obcecado, um povo que muitas vezes interage em direto, que a gente sabe que estão completamente desviados do verdadeiro evangelho. Quando fiz minha licenciatura em comunicação, meu tema foi voltado ao marketing religioso em Angola. Eu cheguei a entrevistar uma médica da Clínica Sagrada Esperança, que chegou a dizer que alguns doentes que eram seguidos por ela, alguns doentes de HIV, abandonaram, deixaram de tomar os retrovirais, porque ouviu-se durante algum tempo numa rádio comercial um tal de profeta que até curava a SIDA, e a publicidade dizia: entra aqui com teu resultado positivo e vai sair daqui com teu resultado negativo. Quer dizer, esse povo está subjugado. Cientificamente falando, nós sabemos que até hoje o HIV, quer dizer, não tem cura. O que podemos fazer é viver, termos uma vida longa com o HIV, obedecendo escrupulosamente as medidas de medicação, tomar os medicamentos, ter as consultas periódicas, enfim. Então, nós vemos ali um povo completamente despido da verdade. Então, eu estou com dor de dente, vou ligar para um determinado sacerdote que está na cabine de um rádio para orar para que a minha dor de dente passe, porque eu tenho um demônio no dente, e quem está a dizer isso é um sacerdote que está no estúdio. Isso pode passar por minha cabeça, e esse sacerdote usa a Escritura Sagrada. Então, se dentro do mundo religioso
a Bíblia pode ser utilizada para subjugar o povo, quanto mais no mundo político. Nós sabemos que o colonizador em Angola entrou com a Bíblia Sagrada, e com a Bíblia Sagrada o colonizador utilizou muitas técnicas de distorcer a nossa identidade, a nossa matriz. Muitas vezes, em nome da Escritura Sagrada, o nosso povo foi subjugado, foi levado a não reivindicar pelos seus direitos, a aceitar tudo na normalidade, quando o chicote do colonizador, quando falo no chicote, estou a falar em todas as perspectivas, um chicote que não permitia que o povo holisticamente visse a grandeza da sua identidade e reivindicasse pelos seus próprios direitos. Então, precisamos realmente admitir que isto acontece. Agora, uma mensagem distorcida nunca pode servir como argumento para legitimar qualquer coisa que seja. Para a legitimidade das instituições, a legitimidade do homem enquanto ser deve admitir da verdade, essa verdade seja ela bíblica ou seja ela de um outro plano qualquer, mas a vida deve estar assente sobre a verdade, nunca na distorção da mensagem. Irmão Terêncio, estou a ouvi-lo. Perdi o irmão Terêncio novamente e não sei se há mais alguma pergunta, se o irmão Gilo Camba nos estiver a acompanhar e se houver mais alguma pergunta, para, por favor, projetar na tela do nosso ecrã. Aqui realmente existem canções, existem músicas. Há uma música do grupo SSP que cantava sobre um verso que dizia que usaram a Bíblia para nos dominar, né? Usaram a Bíblia, isso evidentemente sabemos, e ao longo da incursão histórica, eu no meu discurso de apresentação, há muita coisa que eu não cheguei a dizer, mas sabemos que, por exemplo, a força da Bíblia, né, para a transformação de vidas é eminente. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17, toda a Escritura divinamente dada, útil para a correção, para a educação, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Logo, se um político, na sua forma de fazer política, usa corretamente os conceitos políticos para servir o povo, a vocação primária do político é servir o povo e não servir-se dele. E se um político parte com este pressuposto, estes valores de humanidade, estes valores éticos, usa corretamente as fórmulas, estratégias políticas, e a isto adiciona a fé que tem no seu Deus, seja ele Deus do cristão, Deus do islâmico, Deus do hinduísta, do budista, ou Deus de outras religiões, esse casamento pode dar uma perfeição, fazer com que este líder conduza o seu povo a patamares de desenvolvimento aceitáveis. Temos de volta o irmão Terêncio? Já não temos. Então, conforme dizia, e peço ao irmão Gil se tem mais alguém. Sim, Arauto. Tem uma pergunta que vem de Arauto. Quando um cristão entra na política, deve parar de usar a linguagem comum no meio religioso? Dá para levar versículos, frases bíblicas para justificar atitudes políticas? Bom, eu vou partir da minha própria experiência. Eu uso muito exemplos, desde que não sejam exemplos que entrem em contradição com a ciência. Eu sou professor
e faço ciência enquanto professor, mas também sou religioso. E sabemos que na vida humana, os momentos que mais marcam a nossa vida e que o nosso subconsciente facilmente traz ao consciente, são aqueles cenários vividos a uma determinada etapa ativa da nossa vida. Então, muitas vezes, busco exemplos da nossa vida no seminário, da nossa vida enquanto, para fazer chegar a um entendimento melhor aos estudantes. Tal é que, mesmo fazendo ciência, não me desfiz do tema marketing e religião, né? Quer a nível da minha licenciatura, quer a nível do meu mestrado, e mesmo a nível agora doutorando em ciências de administração, é um tema que, claro, vou explorar novas variantes, no entanto, mas sem me desfazer completamente do tema marketing e religião. Logo, é importante sabermos disso. Religioso. No mundo, sim, tem aqui uma pergunta dos arautos da fé. Um religioso que decide se partir para a política, pode acontecer que nos seus discursos, em algum momento, use determinadas experiências, determinados exemplos da Bíblia, trazê-los à política. Isto pode acontecer, porque a nossa boca será sempre reflexo do que está cheio o nosso coração. Se ele ama Deus de todo o coração, de toda a força, e ama Deus, e ama o próximo como a si mesmo, é propenso de, no seu dia a dia, no seu discurso, aparecer Deus, enfim, algum momento de escritor. Isto pode acontecer. O que não é correto é usar o nome de Deus para fins inconfessos. Usar o nome de Deus conscientemente, sabendo que está por detrás desse uso um alcance que não tem nada a ver com o que Deus ordena que seja. Irmã Dulce, simplesmente saúda. Um abraço, irmã Dulce Catumbela. Irmão Roberto, Xissanga, mais uma vez. Bom, senhor pastor, estamos de certo ok. Ainda temos mais uma pergunta, senhor pastor. É verdade, pela Constituição da República de Angola, lá está estampada a informação, ou seja, tem um artigo de que Angola é um país laico. Como é que nós podemos notar a laicidade na prática religiosa? Certo. Irmão Terêncio, podemos juntar isso aqui a esta questão do irmão Terêncio, que diz: estamos, de certo modo, satisfeitos pelos ensinamentos. Porém, é oportuno sabermos o papel do cristão na política, pois muitas vezes deparamos-nos com cristãos que usam duas faces, cristão e político ao mesmo tempo. Sim. Desde que essa mistura é feita para fins últimos de buscar satisfação para si próprio, não para a coletividade, é errado. Nós somos um país maioritariamente cristão. Segundo o censo, cerca de 90% da população angolana é cristã. Logo, se um cristão não pode ser político, estamos a dizer que os políticos devem ser os 10% que não são cristãos em Angola. E automaticamente, se o poder deve ser feito por esses 10% que não são cristãos, eu não sei exatamente como será a nossa realidade. Então, é verdade que a vida de um político ativo, para a nossa realidade em crescendo, eu expliquei aqui que para outras democracias do mundo é muito mais fácil. Um sacerdote, por exemplo, declarar simpatia para A ou B. Um sacerdote apelar o voto para A ou B. Mas para a nossa realidade, numa democracia crescente, eu, Ovídio de Freitas, enquanto sacerdote, não vou subir ao púlpito para apelar o voto a A ou a B. Vou simplesmente apelar que as pessoas, no uso da liberdade que têm de escolha, partam para o voto consciente lá onde
o seu coração e a sua vontade o conduzir. Mas eu, enquanto sacerdote, compete-me tratar todos de igual maneira, seja do partido A ou do partido B. Não priorizar, dar prioridade a esse, como é do partido tal, merece esta cadeira aqui. Este, como é do partido Y, merece aquela cadeira lá. Não. Eu sou um pastor, eu sou um sacerdote que devo olhar o ser humano essencialmente por ser imagem e semelhança de Deus, e não por ser filiado a este ou aquele partido. Isto é a postura que a igreja em Angola adota, é verdade, sobretudo nós os congregacionais. Temos a cartilha feita pelo Conselho Ministerial da nossa igreja, que deixa expresso justamente como deve ser a postura de um sacerdote. Agora, quando o político aproveita-se do discurso religioso para atingir os seus fins, Deus não deixa impune nada que é feito, né, de forma intencional pelo homem, para enganar. Essa justiça pode ser feita aqui, como pode ser uma justiça do porvir. Agora, quando assim acontece, temos também consciência de que o esperto, conforme diz o adágio português, só almoça, não janta. Se ele hoje engana com discurso religioso, amanhã, eventualmente, poderá não enganar. Então, um bom jogador não repete a mesma finta 2 vezes, porque o defesa vai dar conta de como atacá-lo. Quer dizer, na primeira caem os ignorantes, mas na segunda vai cair o tolo. E há um provérbio nas línguas nacionais, por exemplo, o mundo diz Yali Lima Iloka Eveke, quer dizer, aquela chuva que é precedida por relâmpagos, por trovões, só cai ao nécio, porque aqueles trovões não estão ali para embelezar o céu com luz, estão ali para anunciar que alguma chuva está a caminho. Então, a sabedoria diz isso. Se realmente um político usa o discurso religioso só para atingir os seus fins, ali podemos trazer o adágio em português que diz: o esperto só almoça, mas não janta. Bom, queridos irmãos, estamos com 1h22, 1h23 minutos já de debate. Eu não sei se existem mais algumas perguntas por fazer. Eu vou aguardando, enquanto isso, e trazendo, se calhar, mais algumas experiências. Talvez um dia seria, sugerindo aos administradores da página, que nos permitem ter essa live, convidar os nossos mais velhos que viveram, que antes de 75 já tinham uma idade adulta, para nos explicarem um bocadinho do comportamento da igreja naquele período de transição. Quer dizer, depois de 400 anos de subjugação no regime colonial português, assim como o povo de Israel viveu 400 anos de hiato, sobre muito sofrimento sobre os helênicos ou os gregos e depois aos romanos, também como é que foi a postura da igreja. Eu em 75 não posso trazer o meu testemunho, porque na altura só tinha 2 anos e não vivi isso. Temos mais 5 minutos, senhor pastor. Certo, vamos. Há mais uma pergunta, irmão Terêncio? Temos mais 5 minutos. Sim, temos mais 5 minutos para nós terminarmos realmente. Mas ainda aqui tem uma questão. Como é que o senhor pastor olha essa escola do amor, quando ia falando da questão de João Batista, que mostrou o arrependimento, em que mais tarde chegou de batizar Jesus Cristo, e como é que o senhor pastor está a encarar realmente essa escola do amor relativamente ao tema em questão? Sim. A escola do amor remete-nos à necessidade de
nunca nos desfazermos desta palavra mágica, quer estejamos num ambiente religioso, quer estejamos num ambiente social ou no ambiente político. Eu participei de uma das sessões do Conselho Nacional da Família, fui um dos preletores, houve a 8ª sessão do Conselho Nacional de Famílias. Houve uma das sessões onde estavam 3 preletores clérigos, o reverendo Tarcísio, pastor da IECA no Ambo, o reverendo Adilson de Almeida, pastor da Igreja Metodista em Luanda, e eu. Todos os convidados, pastores, foram muito eloquentes na sua abordagem. Levaram os seus temas com um nível e profundidade muito elevado. No entanto, eu reconheço que, na minha vez, o meu tema não foi grande coisa. Não foi, comparadamente aos temas do reverendo Tarcísio e do reverendo Adilson, o meu não foi grande coisa. No entanto, estavam na sala personalidades da vida política do nosso país, importantes. Mas a minha preleção foi muito simples. Foram simplesmente 2 ou 3 páginas que me lembro hoje, e eu falei simplesmente da escola do amor. Se quisermos ter uma nação próspera, uma nação que realmente se assenta sobre pilares, sobre fundação firme, esta nação deve ser implantada sobre um pressuposto fundamental, que é o amor. Este amor que vem de Deus, quando se diz biblicamente que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o que Deus nos ordena? Que o amemos de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Logo, a escola do amor é a escola que nos ensina a amarmos a Deus, a amarmos o nosso próximo. Se este for o pressuposto na nossa religião, na nossa política, na nossa vida em sociedade, nunca teremos problemas. E um exemplo prático da escola do amor, Jesus disse que aconteceu com o bom samaritano. Há 3 filosofias que podem ser vistas na parábola do bom samaritano. A primeira filosofia diz assim: o que é teu também é meu. Esta filosofia é usada pelos gatunos, por aqueles que roubam, quer a nível da política, quer a nível das instituições privadas, quer a nível enfim, a política ou a filosofia do que o que é teu também é meu, é a política de quem rouba. Os gatunos que saltearam o homem que descia de Jerusalém, ou inverso de Jericó a Jerusalém, ele foi importunado por pessoas que diziam que o que é teu também é meu. O gatuno, quando te vê a passares com os teus haveres, ele na cabeça dele rola a ideia de que isso tudo que você está a levar não é só teu, também é meu. E por isso encontra formas de retirar o que ele pensa que também é dele. Muitas vezes ceifando vidas por causa de um telefone, por causa de dinheiro, por causa de um saldo, por causa de coisas até insignificantes. O que é teu é meu. Esta filosofia não edifica. Esta filosofia não está baseada no amor. A segunda filosofia diz que o que é meu é meu. Esta filosofia também não está baseada na escola do amor, que é na maca da vizinha você não se mete lá. A vizinha a gritar, a vizinha a sofrer, o amigo... Você diz que o que é meu é meu. Se eu nasci num berço de ouro, não me importo com aqueles que nasceram em situações difíceis. Eu não estou aqui para ajudar ninguém, eu estou aqui para viver a minha vida, desfrutar simplesmente. Esta filosofia não é baseada na escola do amor. E por último, a filosofia que é baseada na escola do amor, que deve produzir efeitos na nossa vida, é a terceira, a filosofia usada pelo bom samaritano. O que é meu também é seu. O meu medicamento também é teu. Por isso o bom samaritano untou as feridas daquele homem deixado semi-morto. O meu dinheiro também é seu. Investiu o seu dinheiro para dar saúde àquele homem. Então, esta é a filosofia
baseada na escola do amor, que incentiva a partilha como forma de tornar a nossa vida mais digna de ser vivida. Prezados irmãos, foi com grande prazer que nesta incursão de 1h30 estivemos aqui levando para vós a nossa forma de pensar sobre o discurso religioso no mundo político. Há muita coisa que se diga a respeito desse tema, mas esta é a minha humilde contribuição, a minha forma de pensar em relação a este tema, que com certeza trará para este canal ainda vários arautos que nos falarão com muita sabedoria da parte de Deus. Quanto a mim, espero ter contribuído. É verdade que posso não ter satisfeito todos, mas esta é a minha forma de pensar em relação ao discurso religioso na política. A todos, votos de uma noite super abençoada. Que o eterno Deus esteja sempre convosco, cuidando dos vossos passos. Se és político, use corretamente a política e sempre que fizer recurso à Escritura Sagrada, faça-o consciente de que estás a ajudar a ser Cristo e Deus o centro, a causa última, e nunca você próprio os teus interesses. Se é religioso e que pretendes um dia partir para o mundo político, leve os teus bons ensinos, aquilo que você aprendeu no mundo religioso, para a política, e a política sairá a ganhar. A todos, mais uma vez, uma noite abençoada. Um abraço, a partir da centralidade do Quilamba. Amém. Um abraço, grato estamos pelo facto de ser a primeira pessoa nesta semana de reflexão e muito grato pela disponibilidade e pela sapiência passada, visto que deu para perceber que muito temos por explorar na ilustre figura que mostrou humildade, sabedoria e de certeza estamos muito gratos porque da maneira em que foi espelhando o tema fez com que os internautas pudessem assim também interagir e esperamos outros desafios dos outros temas e desde já saudação à família ali no Quilamba e esperando a próxima oportunidade. Queremos desta forma nos despedirmos dos nossos internautas. Valeu a permanência de 1h33 a seguir-nos e esperamos que amanhã não percam também um dos temas pontuais na sociedade angolana, com também ilustres convidados, conforme no momento introdutório colocamos, de que as proeminentes personalidades passarão nesta semana de refletir o herói, estamos aqui a refletir o herói nacional, enfim, além disso, temos os destaques dos temas. Pronto, e lá se foi mais uma vez o irmão Terêncio que estava se despedindo de nós. Quanto a mim, prezados irmãos, mais uma vez, fiquem com a paz do Senhor. Muito obrigado.